Viver de acordo com a natureza. Lições estoicas para uma vida em harmonia. A filosofia estoica, que nasceu na Grécia Antiga e foi aprimorada em Roma, é um guia atemporal para a vida prática. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a ideia de viver de acordo com a natureza. Mas o que isso significa? E como podemos aplicar essa ideia em nossas vidas cotidianas? Para os estoicos, a natureza não se limita apenas ao mundo natural, mas também ao comportamento humano e à nossa razão. O filósofo Epicteto, por exemplo, afirma que a felicidade e a paz interior vêm quando agimos conforme a razão, que é a nossa própria natureza, em harmonia com o universo. A natureza como ordem universal. A primeira ideia importante é entender o que os estoicos consideram como natureza. Para eles, a natureza não é algo caótico ou aleatório, mas uma ordem racional e sábia que governa o universo. A partir dessa ordem, tudo segue uma lei universal, o que inclui as ações dos seres humanos. Marco Aurélio, um dos imperadores romanos mais conhecidos e filósofo estoico, escreveu em suas Meditações: o universo é transformação, a vida é opinião. Meditações 4.3. Esse ensinamento de Marco Aurélio nos lembra que, ao contrário de nossas preocupações cotidianas, o mundo está em constante transformação. Se conseguimos aceitar essa realidade com uma visão racional, podemos viver em harmonia com a ordem natural. 2. A natureza humana e a razão. O filósofo Epicteto, um dos principais nomes do estoicismo, enfatiza que o ser humano deve viver de acordo com sua própria natureza. Para ele, a natureza humana não é apenas biológica, mas é centrada na razão. Ele ensina que a razão deve guiar nossas ações, e que as emoções e desejos desenfreados são desvios dessa racionalidade. Ele afirmou: não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. Enchiridion 5. Esta frase é um lembrete direto sobre a importância de compreender o que está ao nosso alcance e o que está fora do nosso controle. Agir de acordo com a natureza humana significa não se deixar levar pelas paixões, mas responder aos eventos da vida com sabedoria e discernimento. 3. Viver em harmonia com a natureza social. Outro aspecto fundamental de viver de acordo com a natureza, para os estoicos, é reconhecer que somos seres sociais. A razão humana, para os estoicos, não se limita ao indivíduo, mas também se aplica ao bem coletivo. Cícero, um filósofo estoico romano, afirma: a natureza nos fez para sermos companheiros uns dos outros. Dioficis, I6. Aqui, Cícero ressalta que nossa natureza, como seres humanos, nos impulsiona a agir de maneira ética e a buscar o bem comum. Em vez de viver isolados ou egoisticamente, devemos agir em favor da comunidade e respeitar o próximo. 4. Aceitação do destino e a mente tranquila. Viver de acordo com a natureza também implica aceitar aquilo que está além do nosso controle. Para os estoicos, o universo segue leis imutáveis, e muitas coisas estão fora da nossa capacidade de intervenção. A chave para a paz interior, portanto, está em aceitar com serenidade tudo o que acontece, sem resistência. Epicteto ensina: aceite o que você não pode mudar. O que depende de você, mude. Enchiridion 8. Essa frase é um convite a praticar a virtude da apatia, ou a liberdade das paixões. Não se trata de ser passivo ou apático diante da vida, mas de entender que,
Ao controlar nossas reações e atitudes, podemos viver em harmonia com o fluxo natural das coisas. 5. A vida simples e o desapego dos bens externos. Finalmente, viver de acordo com a natureza para os estoicos também envolve uma relação equilibrada com os bens materiais e as convenções sociais. Enquanto a maioria das pessoas busca acumular riqueza, status e prazer, os filósofos estoicos acreditam que a verdadeira felicidade vem da moderação e do desapego. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, nos lembra em suas cartas a Lucílio: não é o quanto possuímos, mas o quanto desfrutamos, que faz a felicidade. Cartas a Lucílio 11. Viver de acordo com a natureza, nesse sentido, significa perceber que os bens materiais não são o fim em si mesmos, e que a verdadeira riqueza vem da sabedoria interior e da satisfação com o que temos, não com o que queremos. Conclusão: a jornada estoica para a harmonia. Viver de acordo com a natureza, no contexto estoico, não significa simplesmente aceitar o que acontece, mas viver com sabedoria, razão e uma atitude ética. Ao alinhar nossas ações com a ordem universal, responder às situações com racionalidade e cultivar virtudes como o autocontrole e a moderação, podemos alcançar uma vida plena. A filosofia estoica, assim, nos ensina que o caminho para a felicidade não está na busca incessante por prazer ou riquezas, mas em compreender nossa verdadeira natureza e agir em conformidade com ela. Como Marco Aurélio sabiamente conclui em suas meditações: tudo o que acontece, acontece como deveria acontecer, e se você observar cuidadosamente, verá que isso é assim. Meditações 4.10. Viver em harmonia com a natureza, portanto, é reconhecer que estamos em constante interação com o universo. Ao fazer isso de maneira racional e ética, encontramos a verdadeira paz interior.